bom dia, muito boa tarde e muito boa noite. Muito bem-vindos a este ciclo das conferências à escuta do diálogo. E neste momento dou as boas-vindas de modo especial então ao Dom Armando Esteves. Ele é o Bispo Adjunto da Diocese do Porto e é o responsável da Comissão Missão e Nova Evangelização da parte da Conferência Episcopal. Dom Armando, muito bem-vindo e muito boa noite. Boa noite, Sr. Padre Simão. Boa noite a todos. Eu recebi há dias um mail onde me explicavam como é que iam decorrer estas conferências e terminava em que quem escreveu dizia um abraço missionário. E eu agradeço esse abraço missionário, vosso, mas de todos. E gostava de o retribuir também no início destas conferências que são, acredito, uma grande oportunidade para todos. E assim, já falámos no Padre Ascêncio, mas também todos os que com ele fazem a equipa que coordena, os IMAG, depois os animadores também dos IMAG. Saudar-vos a todos, vocês que tentam inventar formas também para crescermos uns com os outros. E também contava hoje, dizê-lo a todos, se ainda ninguém o tivesse feito, é que nós temos um novo responsável também das obras missionárias pontifícias, um missionário camboniano, José Rebelo. Portanto, também aqui neste nosso ambiente, nós estamos ligados, vocês todos estão ligados às obras missionárias, portanto também deixarmos esta saudação e que sejam também tempos belos com ele para caminharmos juntos. Depois, lembrava apenas que, de facto, me pediram que fizesse esta primeira palavra de introdução ao novo ciclo de conferências. E eu não resisto à tentação de lembrar as conferências do ano passado, em que nós, não era lamento, mas era também oportunidade de dizer que falta um rosto nos faz. Lembrareis, muitos de vós, os que foram participando, o que isso significava naquele tempo de confinamento. E também hoje darmos graças a Deus porque, passado um ano, nós já nos arriscamos a tirar máscara, já começamos a ver um novo amanhã, digamos, mais risonho. Esta noite, quem quiser já pode ir dançar às discotecas, porque parece que já abre o barulho e o ritmo juvenil por esse mundo fora, pelo menos cá em Portugal. Portanto, também darmos graças a Deus por isto. Lembrar, eventualmente, alguém conhecido ou familiar tenha partido ao longo deste ano, mas sobretudo darmos graças a Deus por esta nova fase que agora se aproxima. E olhem, também fazer votos que estas conferências tragam muita alegria e também muita novidade, porque eu acho que elas têm originalidade, têm a fantasia do Espírito que nos vai conduzindo. Oxalá enriqueça esta maravilhosa comunhão fraterna que aqui já se vive, que leva a dizer bom dia, boa tarde ou boa noite. Nós, com este digital, já perdemos quase o sentido do lugar, do tempo e do espaço. Não é? Sentimos que vivemos uns com os outros e uns para os outros. Depois, também, o título a mim, nunca ninguém me explicou, o Padre Simão não me explicou, mas eu pergunto-me o que é que quererá dizer este escutar o diálogo. O diálogo é uma coisa em si bela, que já implica falar e escutar, mas escutar o que é que o diálogo faz em nós. Não nos prendermos, se calhar, tanto nestas conferências ao quanto aprendemos, ou quanto podemos escrever num caderno ou guardar até de qualquer forma gravado, amanhã ver o filme, mas deixarmos que seja o Espírito a mostrar-nos o que é que o diálogo provoca. Agora, a propósito deste percurso sinodal até 2023, em busca de uma igreja sinodal, onde se acentua a comunhão, a participação e a missão, é caso para também dizermos que este lema, que vai depois ser explicado pelos oradores, tem muita oportunidade. Então, a sinodalidade não é uma mera escuta, nós escutamos para alguma coisa. E o facto de escutarmos este estilo de escuta já é sinodalidade, como aqui este nosso estilo já é ser missionário. E a mim pessoalmente, quando penso nesta escuta do outro, vamos também escutar oradores, mas nesta escuta do outro, a mim sugere-me sempre esta atitude humilde diante do outro.
de quem fala, mas também de cada irmão que nos fala no dia a dia. Aquela expressão bíblica que é bíblica, explicada pelo Papa, né, que depois aplica às nossas relações, que nós deveríamos ajoelhar diante do santuário que é o outro. Portanto, também fazemos esta experiência durante a escuta das conferências de ajoelharmos, estarmos prontos a acolher esse Cristo que nos fala, esse Jesus que fala através dos irmãos, mesmo que às vezes possam não ser até da nossa fé, da nossa crença, de um lugar como nós. Eu também não rezo como as nossas freiras, como os nossos jovens, como os nossos missionários. Cada um tem diante de Deus a sua especificidade, não é? E Jesus, vamos dizer isto, para dialogar connosco, quase se ajoelhou diante desta humanidade que queria salvar, não é? Fez de tal maneira humilde, de tal maneira pequeno. Portanto, esta virtude da humildade, que implica uma outra que estava tão presente neste belo texto do nosso Padre Adelino, que é o desprendimento, o despojamento. Isto é, não estamos com critérios, às vezes avaliamos demais, se calhar não é bem assim, se calhar podia ser dito de outra maneira, olha, isto é novidade, e ficamos presos às vezes por coisas que não prestam, mas temos este desprendimento até do que vamos ouvindo, deixar que seja o Espírito a falar-nos neste vazio que somos chamados a ter. E a terceira, que eu diria, é o acolhimento ativo, não é? Vamos conhecer também pessoas, hoje vamos conhecer duas pessoas que eu não conheço pessoalmente, Franco Sottocornola, nem sei como é que se pronuncia bem o nome, e Maria de Giorgi. Também este acolhimento ativo da pessoa onde os dons de Deus se manifestam. Então eu convosco vou-me colocar à escuta, vou deixar que seja o Espírito a falar através destes nossos irmãos e desejar a todos que façam uma experiência alegre. Eu já ouvi aqui as duas expressões que me apetece repetir. Já não me lembro bem como é que dizia o nosso Padre Simão, quem às vezes está à frente e a ter que falar, acaba por dizer frases muito interessantes. Eu não consigo ver aqui a cara de todos, estamos todos na mesma sala, é pena não podermos ver todos. Não é? Mas depois houve uma outra que eu até escrevi, mas agora de facto não sei onde é que a escrevi, que não encontro, que era de uma nossa irmã lá de mais longe, e de facto não, escrevia, mas estou aqui à procura, mas não importa. Não vimos as caras de todos, mas Deus vê as nossas caras todas, nós vamos ter a ver a cara daquele que vai ser a expressão de missão para nós, para nos fazer a todos mais missionários. Então, boas jornadas a todos, também boas conferências. E obrigado pelo vosso trabalho, caríssimos. Dom Armando, muito obrigado pelas suas palavras missionárias que nos entusiasmam sempre. Eu, neste momento, não deveria falar, mas Dom Armando entusiasmou-me, porque, como é a primeira abertura, a primeira deste ciclo, temos muita gente nova connosco. Então, vou dizer também uma palavrinha, a apresentar o Padre Adelino Ascenso. Ele é o superior-geral dos missionários da Boa Nova, já há vários anos, e é o presidente, então, dos vários institutos missionários adjuntos em Portugal. E passo a palavra, meu amigo Padre Adelino, bem-vindo e boa noite. Obrigado, Padre Simão. Muito boa noite, boa tarde e bom dia a todas e a todos, e bem-vindos às Conferências Missionárias de Outubro de 2021. Saúdo especialmente Dom Armando Esteves Domingos, presidente da Comissão Missão e Nova Evangelização da Conferência Episcopal Portuguesa, o Padre José Rebelo, atual diretor nacional das Obras Missionárias Pontifícias, como já foi dito, e os conferencistas de hoje, Padre Franco Sottocornola e a irmã Maria de Giorgi, que participam a partir do Japão, quando lá são 5 horas da manhã do dia 1 de outubro. Muito obrigado, Padre Franco e irmã Maria. Grazie di cuore. Arigato gozaimasu. Em 2020, tivemos uma série de 5 conferências missionárias online por causa da pandemia. Uma vez que houve muita participação, decidimos também este ano organizar 5 conferências missionárias, também elas online. Sobre o tema, achamos por bem tocar algo que se está a tornar incontornável e que exigirá muito de nós e
exigirá cada vez mais esforço de nós, que é o diálogo interreligioso e intercultural. E exige de nós cada vez mais esforço porque os caminhos são cada vez mais complexos. No entanto, como diz o Papa Francisco, é juntos que se fazem os sonhos. E uma das finalidades do diálogo terá de ser a tentativa para construirmos sonhos juntos, por muito diferentes que sejamos, rumo a um nós cada vez maior. Recordo sempre aquela observação do Papa João XXIII, quando dizia que a beleza de um jardim estava na variedade de árvores, plantas e flores. Começamos esta série de 5 conferências com o verbo escutar. E fazemos-lo, como disse, a partir de longe, do Japão, país onde o sol nasce mais cedo e onde a escuta é fundamental. O padre Franco é italiano, missionário xaveriano e está no Japão há dezenas de anos. É fundador e diretor do Centro de Espiritualidade e de Diálogo Interreligioso Shinmei-san. A irmã Maria de Giorgi também é italiana, missionária xaveriana e também está no Japão há muitos anos, dirigindo, juntamente com o padre Franco, o Centro Shinmei-san. Posso dizer-vos que Shinmei-san é um lugar sublime, onde se tateia a presença do transcendente ao ritmo do coração humano e em comunhão com a exuberância da natureza. Padre Franco e Irmã Maria, muito obrigado por terdes aceitado o nosso convite. Grazie, Padre Franco. Grazie, Suora Maria. La parola é vostra. Boa noite a todos. Mesmo se aqui sejam às 5 da manhã de amanhã. Obrigado a todos, especialmente ao Padre Adelino Ascenso e ao Padre Simão Pedro, por nos terem envolvido nesta bela iniciativa. Temos a alegria de partilhar convosco a nossa experiência de diálogo interreligioso, assim como a escutamos. Shinmei-san é uma casa de oração e centro de diálogo interreligioso. O diálogo com as outras tradições religiosas é uma prioridade da missão da Igreja na Ásia. A solene e desafiante proposta de uma relação de diálogo com as religiões começa no Concílio Vaticano II com a declaração Nostra Aetate. O Papa João Paulo II, mais tarde, na sua encíclica missionária Redemptoris Missio, definiria o diálogo interreligioso como parte da missão evangelizadora da Igreja. A Federação das Conferências Episcopais da Ásia, desde o seu início, fez este programa, designando-o como uma prioridade da missão da Igreja neste continente. Na segunda Assembleia Geral, realizada em Barrackpore, Calcutá, Índia, em novembro de 1978, sob o tema Oração, Vida da Igreja na Ásia, os representantes das conferências episcopais de Ásia sugeriram que a Igreja
conhecida neste continente, mas pelas suas atividades sociais e de assistência, do que como uma realidade religiosa, deveria criar centros de oração semelhantes aos conhecidos ashram indianos, revelando mais de sua identidade religiosa, e isto em diálogo com as tradições religiosas da Ásia. Eu tinha chegado ao Japão há poucos meses, em setembro desse ano. Estas indicações foram importantes na decisão submetida aos meus superiores de me dedicar ao diálogo interreligioso como resposta ao pedido da Igreja na Ásia. Em 1985, conheci o venerável Furukawa Tairyu, chefe do templo budista Seimei-san Schweitzer, em Tamana, prefeitura de Kumamoto, e a sua disponibilidade para trabalharmos em conjunto na criação de um centro de diálogo interreligioso levou à implementação concreta deste projeto. Decidi mudar-me para a prefeitura de Kumamoto, na ilha de Kyushu, a mais meridional das 4 principais ilhas do arquipélago japonês, para aí dar vida, juntamente com o venerável Furukawa, ao projeto de um centro de oração e diálogo interreligioso. Segundo as linhas traçadas e desejadas pela Assembleia da Federação das Conferências Episcopais da Ásia, de 1978. O centro, nascido com a colaboração e participação das Irmãs Missionárias de Maria Xaverianas, foi inaugurado a 23 de novembro de 1987. Seimei-san procurou, antes de mais, encontrar no patrimônio cultural comum do povo japonês o terreno comum, ou, por assim dizer, a linguagem comum do diálogo com as outras tradições religiosas. Por exemplo, a própria arquitetura, os edifícios, o ambiente de Seimei-san é deliberadamente tradicional. O edifício central, chamado de facto Hondo, literalmente edifício central, um termo comumente usado para as estruturas dos templos budistas, é um salão de tatame tradicional. É o local para reuniões de oração e a prática do zazen. Com a Revolução da Era Meiji, o Japão abriu-se ao Ocidente e, após a Guerra do Pacífico, em particular a América, acolhendo, assimilando e fazendo seus os costumes, formas culturais, técnicas e modos de vida do resto do mundo. Daí a necessidade de um critério de escolha no processo de enculturação. Neste discernimento, inspirei-me naquilo que eu gostaria de definir como o princípio clássico. Em cada cultura, há elementos que surgem num determinado momento como ponto culminante do crescimento espiritual e depois permanecem sempre, mesmo que não vividos por todos da mesma forma, como pontos de referência
e critérios de avaliação de qualidade cultural dos outros elementos diversos e díspares da cultura em questão. Com referência a este princípio, dentro da rica tradição cultural do povo japonês, escolhi 3 valores que, na minha opinião, constituem outros tantos tesouros espirituais deste povo, de sua história e de sua psicologia religiosa. E foi a partir destes 3 valores tradicionais que tentei inspirar a vida e a espiritualidade de Shinmei-san como premissa o terreno comum na prática do diálogo interreligioso. 1. A natureza como lugar de experiência religiosa. 2. O silêncio. 3. A espiritualidade da via do chá. No shintoísmo, a religião autóctone do Japão, a natureza desempenha um papel especial e decisivo. Cada templo shintoísta, jinja, omiya em japonês, requer como seu ambiente um pequeno bosque. Os grandes templos shintoístas estão situados em belas florestas. Para os japoneses, a natureza tem uma dimensão religiosa. Inspirando-se nesta herança cultural do povo japonês, Shinmei-san foi construído no meio da floresta. Esta valorização da natureza como lugar de experiência religiosa é vivida em Shinmei-san, especialmente nas orações da manhã e da noite. Quando as condições meteorológicas o permitem, a oração matinal é feita ao ar livre, contemplando o sol nascente. E a oração da noite, virados para o oeste, contemplando o pôr do sol por detrás do mar de Ariake. Durante algum tempo, um jovem Kannushi, ministro do culto shintoísta, juntou-se a nós todas as noites para este momento de oração. O silêncio é o budismo que, especialmente na tradição da escola Zen, adotou o silêncio como uma prática ascética e caminho religioso. Shinmei-san escolheu o silêncio tanto como casa de oração, como centro de encontro interreligioso. Mas é sobretudo a prática matinal do Zazen que nos educa para uma serena e pacífica existência silenciosa. A via do chá. Fala-se frequentemente de uma cerimônia do chá. Na realidade, o termo japonês sado significa mais precisamente a via do chá, onde o termo via inclui toda a riqueza e o significado que tem
na tradição espiritual do Oriente, acredita-se que houve uma influência cristã na elaboração da atual refinadíssima modalidade assumida pela via do chá, entre o final do século XVI e o início do século XVII, para a obra de Saint-Riquiu. Uma coisa é certa, um dos discípulos mais próximos do mestre Saint-Riquiu foi o beato Takayama Ukon, um personagem importante, mas, acima de tudo, um herói cristão da época. Quando as circunstâncias o permitem, a cerimônia do chá é também realizada em Shinmeizan. No entanto, é sobretudo na celebração da Eucaristia que o estilo da cerimônia do chá é tomado como inspiração, seguindo as normas dadas pela Comissão Litúrgica da Conferência Episcopal Japonesa para a celebração da missa num ambiente de estilo japonês, sobre o tatami. É impossível recolher aqui, num curto espaço de tempo, os acontecimentos, as experiências, as tristezas e as alegrias deste caminho. Inevitavelmente, temos de nos limitar a escolher algumas das atividades ou episódios mais significativos. Fazemos-lo seguindo não tanto um critério cronológico, mas sim de acordo com os 4 níveis de diálogo indicados no documento do Pontifício Conselho para o Diálogo Interreligioso de 1991, que ainda é fundamental e útil. Diálogo e Anúncio, número 42. Diálogo de vida, ou seja, do encontro e de proximidade. A primeira e fundamental forma de diálogo consiste em fomentar relações de conhecimento mútuo e amizade entre pessoas de diferentes tradições religiosas. Por esta razão, a primeira e principal atividade interreligiosa de Shinmeizan, desde o início, tem sido tecer relações de conhecimento e amizade, tanto com os habitantes da aldeia na qual estamos inseridos, nenhum dos quais é cristão, como com templos e centros religiosos na área onde vivemos. A aldeia de Reboura acolheu-nos muito cordialmente e tornamos-nos parte de sua vida ao participar tanto nos encontros anuais para organizar a vida na aldeia, como nas celebrações no templo shintoísta local, que marcam o início e o fim do trabalho dos campos. Ainda mais valiosos os contatos individuais com as pessoas, a participação em funerais, os encontros diários. Todos os anos, em maio, o grupo dos idosos vem passar um dia em Shinmeizan. É um momento preciso para reforçar a nossa amizade e informar a aldeia
sobre as nossas atividades. As próprias crianças da aldeia pediram-nos para organizar uma festa de Natal para elas, algo que temos vindo a fazer desde há 25 anos. O principal contato propriamente interreligioso de Shinmei-san foi sempre com o Templo Seimei-san Schweitzer do Venerável Furukawa e com a sua família. Até a morte do Venerável Furukawa, em 2000, assistimos às reuniões que ele conduzia para os seus discípulos no seu templo. Por 2 vezes, organizamos também viagens à Itália para visitar comunidades cristãs e círculos acadêmicos. Onde pudemos, em conjunto, apresentar a nossa experiência de diálogo, atualmente também participamos nas iniciativas do Templo Seimei-san Schweitzer. Desde o início, começamos a visitar templos budistas e shintoístas na nossa área e alguns centros das mais importantes novas religiões japonesas. Em 1992, iniciamos também o Grupo de Diálogo Interreligioso de Kumamoto, como qual, após 4 anos de formação em diálogo interreligioso, iniciamos uma atividade regular de encontros interreligiosos que se realizam 4 vezes por ano. De 2 em 2 anos, no domingo mais próximo da comemoração de São Francisco de Assis, modelo e padroeiro do diálogo interreligioso, reunimos em Shinmei-san os nossos principais parceiros de diálogo, representantes de cerca de uma dozena de diferentes tradições religiosas, assim como alguns representantes do Grupo de Diálogo Interreligioso de Kumamoto, para um dia de oração e compromisso pela paz, seguindo o exemplo e modelo do famoso Dia de Assis, em 1986, organizado por São João Paulo II. Como alguns templos, especialmente budistas, foram estabelecidos laços especiais de amizade. Por exemplo, o venerável Nabeshima, chefe do templo Kiyomizu-dera em Miami, prefeitura de Fukuoka, da corrente budista Tendai, cuja esposa é católica, tem vindo todos os anos, desde há muito tempo, passar o Natal com a sua família aqui em Shinmei-san, convidando-nos muitas vezes para o seu templo em várias ocasiões. O venerável Maeda, chefe do templo Shigenji em Osaka, convidou-nos para a solene cerimônia de posse como chefe de seu templo. Ele colabora no seminário de estudo anual que Shinmei-san organiza para estudantes universitários de medicina
sobre o significado e o valor da vida humana do ponto de vista religioso. O venerável Ide, chefe do templo Sainenji em Imari, Saga, amigo de longa data, vem frequentemente visitar-nos e convida-me, a mim e à irmã Maria de Giorgi, para proferir conferências no seu templo, por ocasião do festival anual a que sempre assistimos. O venerável Inoue, do templo Koenji, prefeitura de Fukuoka, convidou-me repetidamente a orientar 3 dias de estudo aos seus fiéis. O venerável Nakamura, budismo Zen, de Miyami Shimabara, prefeitura de Nagasaki, convidou-nos 2 vezes a realizar uma celebração natalícia no seu templo, que fica, como nos lembra uma placa colocada à entrada do próprio templo, no local de uma igreja cristã destruída na altura das persecuções. Estes são apenas alguns exemplos de uma densa rede de contactos e intercâmbios numa atmosfera de verdadeira amizade. Diálogo das obras ou de colaboração. Um passo em frente na prática do diálogo, onde o termo prática revela todo o seu valor etimológico, é a colaboração em iniciativas concretas ao serviço da paz, da justiça, da fraternidade humana ou da causa ecológica. Nesta área, o maior envolvimento de Shinmei-san foi com as iniciativas do venerável Furukawa Tario destinadas a promover a reconciliação e o restabelecimento das relações amigáveis com o povo chinês. A meta da nossa peregrinação era o Ponte Marco Polo, perto de Pequim, onde a invasão da China pelo exército japonês começou em 1937. Em Nanquim, o mausoléu memorial do massacre que teve lugar naquela cidade em dezembro do mesmo ano. Por iniciativa de Shinmei-san, estas peregrinações levaram à fundação de um centro para crianças deficientes, construído em Pangshan, 70 quilômetros a sul de Pequim, angariando fundos do Japão, da Alemanha e da Itália, os 3 países que tinham sido inimigos da China durante a Segunda Guerra Mundial. Diálogo dos intercâmbios teológicos, para além da participação assídua nas reuniões de estudo organizadas pelo venerável Furukawa, nas quais a comunidade de Shinmei-san participava com uma exposição do ponto de vista cristão sobre os vários temas tratados, Shinmei-san participou e continua a participar noutros grupos de estudo ativos no campo do diálogo interreligioso. Por exemplo, a Associação Nacional Zenki Kondankai, Associação Amigável entre Cristãos e Budistas Zen, a Associação de Intercâmbios Interreligiosos de Fukuoka, a primeira com reuniões anuais de 3 dias, a segunda com reuniões bimestrais. Contudo, foi a participação do venerável Furukawa e da irmã Maria de Giorgi nos encontros anuais organizados na Europa
pela comunidade de Santo Egídio, como continuação do grande evento interreligioso de Assis em 1986, que introduziu Shinmei-san numa vasta rede de contatos e de conhecimentos com representantes religiosos de todo o Japão, que participam regular e assiduamente nestes encontros. Daí nasceram conhecimentos, muitas vezes acompanhados de pedidos de reuniões, conferências ou escritos. A nomeação de membros de Shinmei-san como consultores do Pontifício Conselho para o Diálogo Interreligioso, de que falarei mais tarde, também fomentou novos conhecimentos e relações com organizações religiosas no Japão a nível nacional. O conhecimento, graças ao padre Adelino Ascenso, do templo Myokenkaku-ji de Osaka, da corrente budista Nichiren, devido à amizade comum com Monsenhor Félix Machado, agora arcebispo de Vasai, em Índia, então subsecretário do Pontifício Conselho para o Diálogo Interreligioso, levou ao reiterado convite aos membros Shinmei-san para proferir palestras em importantes reuniões anuais organizadas pelo venerável Takeuchi, chefe do templo acima mencionado, sobre o tema do diálogo interreligioso. Maria de Giorgi foi repetidamente convidada a proferir conferências e a participar em convênios sobre diálogo interreligioso organizadas por este templo, também num dos seus ramos fundado na Alemanha. Mais uma vez, graças aos estreitos laços de amizade criados com este templo, grupos de monges da corrente Nichiren vieram a Shinmei-san para reuniões de estudo sobre o diálogo interreligioso. Ainda mais desafiante, com a colaboração de um jovem monge desta tradição budista, o venerável Hara Onin, do templo Chōenji, em Kumamoto, e sob a orientação de outro monge altamente qualificado da mesma corrente, o venerável Shaku, foi iniciada uma série de reuniões online com membros do Shinmei-san, nas quais participam monges da escola budista Nichiren. As reuniões são acessíveis no YouTube. O próprio Shinmei-san tomou a iniciativa de organizar encontros internacionais de teólogos sobre o tema do diálogo interreligioso. O primeiro realizou-se em 2003 em Mizumi-sano, Osaka, na sede regional dos missionários xaverianos que patrocinaram o evento. O segundo, em 2004, realizou-se em Padang, Indonésia. O terceiro, em 2005, em Bangalore, Índia. E o quarto, em 2007, em Tagaytay, Filipinas. Nesta área do diálogo interreligioso, não posso deixar de mencionar a atividade de Maria de Giorgi, que após o seu doutoramento em teologia na Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma, foi convidada a lecionar cursos da mesma universidade sobre teologia do diálogo
e sobre diálogo budismo-cristianismo durante 15 anos, enquanto continuava a sua atividade como vice-diretora de Shinmei-san. Diálogo de testemunho mútuo da própria fé. Esta é a forma, o nível mais elevado de diálogo entre pessoas de diferentes tradições religiosas. Nele é possível testemunhar a fé de cada a sua experiência religiosa, oferecendo uns aos outros as coisas mais preciosas da própria vida. Para nós cristãos, é também a oportunidade mais preciosa para anunciar a boa nova do amor de Deus manifestado em Cristo. É o grande acontecimento salvador de sua morte e ressurreição. Da minha vida missionária no Japão, que começou há 43 anos, e que foi passada sobretudo em diálogo interreligioso, talvez a mais bela memória seja o ano que passei, 1986, 87, no templo do venerável Furukawa Tario, vivendo com ele e a sua família. O nosso estar juntos foi abertamente motivado pela nossa respectiva fé religiosa e pela intenção de contribuir para o diálogo interreligioso. A expressão da nossa fé era, portanto, mutuamente explícita, sincera, livremente oferecida e livremente aceita. O momento mais bonito era, sem dúvida, a primeira hora da manhã, quando nos encontrávamos no salão central do templo, Hondo. O venerável Furukawa realizava o rito budista, o Kyo, proclamando de memória os primeiros 10 capítulos do Tanisho, o texto fundamental da verdadeira religião da Terra Pura, seguido da fervorosa invocação de Buda Amida, o Nembutsu. Em seguida, o próprio venerável Furukawa pegava na vela grande que ardia em frente à estátua de Buda e levava ele mesmo para o meio da sala, onde eu, sentado no chão de tatame, na postura tradicional, celebrava a Eucaristia, na presença do venerável Furukawa, que estava sentado na posição zazen, silenciosamente presente, muitas vezes como os outros membros de sua família. Esta era, sem dúvida, a forma mais intensa e forte em que testemunhávamos a nossa fé uns aos outros. Fé essa que era fonte e raiz daquilo que nos levava a viver juntos e a unir os nossos esforços ao serviço do diálogo interreligioso. Mesmo em Shinmei-san, não tem faltado oportunidades para este testemunho mútuo da própria fé, especialmente na prática do zazen e na presença frequente de não cristãos na celebração eucarística. Mesmo nas reuniões anuais da Associação Zenki Kondankai, a prática matinal do zazen é combinada com a celebração da Eucaristia à noite, colaboração com a igreja local e universal. Shinmei-san foi convidado a colaborar no diálogo interreligioso
oferecendo a sua disponibilidade à Igreja no Japão, tanto a nível diocesano como nacional, e também com Pontifício Conselho para o Diálogo Interreligioso. Desde o início de minha presença na Diocese de Fukuoka, onde se situa Shinmei-san, foi-me pedido que cuidasse do diálogo interreligioso a nível diocesano. Tanto o padre Sonoda como a irmã Maria de Giorgi e eu fomos membros da Comissão para o Diálogo Interreligioso da Conferência Episcopal Japonesa nos anos 2004 a 2010 e, a seguir, consultores da mesma no sexênio 2010 a 2016. Maria de Giorgi ainda o é. Fui consultor do Pontifício Conselho para o Diálogo Interreligioso de 1996 a 2020. O padre Sonoda também, de 2001 a 2011. Maria de Giorgi foi nomeada consultora do Pontifício Conselho de Diálogo Interreligioso no ano passado. Este papel implicou formas frequentes e importantes de colaboração, tais como a participação em conferências internacionais, colóquios, entre budistas e cristãos, organizadas pelo próprio Pontifício Conselho. Acolhimento e assistência aos membros do Pontifício Conselho em visita ao Japão. Não é possível recordar aqui todas as muitas ocasiões de serviço à causa do diálogo. Shinmei-san é, infelizmente, o único centro deste tipo no Japão. Há muitos pedidos de colaboração de interessados no diálogo, não só no Japão, mas também de fora do Japão. Os pedidos para contribuir com artigos para revistas de vários países são também numerosos e desafiantes. Recentemente, pedidos de participação em reuniões ou mesas redondas online. Atualmente, somos apenas 4 membros. Shinmei-san é um pequeno centro, constituído por uma pequena comunidade de voluntários religiosos de diferentes congregações, tanto masculinas como femininas, e também leigos, que têm vindo e ido nos últimos 34 anos. Alguns serviram durante um par de anos, outros durante mais tempo. A irmã Ursulina Shoji durante 14 anos. O número tem variado ao longo deste tempo de 4 a 7 ou 8. Neste momento somos o padre Pedro Sonoda, franciscanos conventuais, especialista em Shintoísmo e budismo japonês, Maria de Giorgi, missionária de Maria Xaveriana, especialista em teologia do diálogo interreligioso e budismo, Tomozoe Emiko, leiga consagrada japonesa da zona onde vivemos, e eu próprio. Que futuro? São João Paulo II, na Redemptoris Missio, escreve: o diálogo é um caminho para o reino e certamente dará frutos, mesmo que os tempos
e os momentos estejam reservados ao Pai. Muito obrigado, caríssimo Padre Franco. Primeira pergunta que chegou aqui é: em tempos de recomeço pós-pandemia, qual a mais importante e desafiante forma de diálogo? Meto só a segunda pergunta também, que é: qual é a importância da Fratelli Tutti para o diálogo interreligioso? Risponderei molto semplicemente che il primo passo è sempre quello di incontrarsi, conoscersi e diventare amici. Monsignor Rossano, che fu nostro maestro e fu un grande apostolo del dialogo interreligioso, ci diceva sempre: il dialogo interreligioso si costruisce sull'amicizia umana. Benissimo. Então aqui o nosso Padre Franco responde que o diálogo é sempre um desafio que nos leva para a frente. E como disse o Padre o Pietro Rossani, que era o secretário do Secretariado Pontifício a nível de Roma, do Vaticano, então o diálogo interreligioso se constrói sobre a amizade umana e a relação humana uns com os outros. Esatto, bravo, sì. C'è un passaggio della Fratelli Tutti esplicitamente rivolto al dialogo interreligioso, perché dobbiamo partecipare a questo grande movimento coinvolgendo le religioni in esso. Certo, então a Fratelli Tutti, como sabemos, tem um capítulo todo dedicado ao diálogo interreligioso e insiste na importância de todas as religiões se envolverem neste diálogo e nesta relação de diálogo interreligioso. Falou um pouco sobre o silêncio. Penso que é um elemento importante na tradição do Oriente. Queria perguntar qual é a importância do silêncio para a cultura ocidental. Ora dicevo, sembrerebbe quasi una contraddizione parlare del silenzio, no? Io credo però davvero, l'esperienza che ho fatto anche in questi anni mi ha aiutato a capire che il silenzio è una dimensione fondamentale, prima di tutto per prendere coscienza di chi veramente siamo, di chi vogliamo essere. E tutta questa cultura così del non silenzio ci distoglie da quello che è la profondità del nostro essere. E credo che in Europa abbiamo molto da imparare in questo senso. D'altra parte, anche qui senza estremizzare, anche nel cristianesimo c'è una lunghissima e feconda tradizione di silenzio. Basterebbe pensare a quello che è l'esperienza monastica che abbiamo, no? E che va rivitalizzata proprio come momento di incontro con Dio, con se stessi e con gli altri. E da cui è possibile partire per ricominciare un nuovo tipo di rapporto. Credo, a me il silenzio è aiutato anche un'altra dimensione. Allora, então aqui a nossa amiga, a irmã Maria, começou por dizer que parece uma contradição falar do silêncio. O silêncio não se fala, é silêncio e basta. Então começou de uma maneira simpática a falar sobre silêncio. No entanto, depois a irmã Maria disse que, na minha experiência pessoal, o silêncio é fundamental. É fundamental para descobrirmos e aprofundarmos quem somos e quem queremos ser, mesmo na profundidade do nosso ser. Também no cristianismo temos uma tradição comprida, profunda, grande, por exemplo, no silêncio da vida monástica, e se calhar é qualquer coisa que devíamos repreender mesmo na nossa cultura ocidental e o modo de sermos religiosos. Porque o silêncio, para nós, mesmo no cristianismo, é fundamental para um encontro com Deus, um verdadeiro encontro consigo mesmo e um verdadeiro encontro com os outros. Assim, seria possível começar um verdadeiro diálogo.
qual a reação de uma família budista caso un membro da mesma decida tornar-se cristão? Ecco, questa è più facile. Allora, quale sarebbe la reazione di una famiglia buddista se succedesse che un membro di quella famiglia decidesse diventare cristiano? Dipende dalla famiglia. In generale in Giappone oggi non c'è difficoltà, però in alcune famiglie che fossero, diciamo così, un po' tradizionalmente praticanti, potrebbero esserci degli ostacoli. Non dobbiamo dimenticare che il cristianesimo è stato dichiarato religione malvagia e perseguitato per 250 anni. Quindi un poco è rimasta questa difficoltà sociale di essere cristiani. Então, o nosso Padre Franco, respondendo a esta pergunta, diz que depende da família. Em geral, no Japão, não teria dificuldade se um membro de uma família quisesse tornar-se cristão. No entanto, há algumas famílias mais tradicionais onde poderia haver dificuldades verdadeiras, sérias. Não devemos esquecer que a religião cristã foi definida como uma religião malvagia. Então, mesmo a religião má, italiano com cattiveria, malvagia, ecco, é uma religião má, quer dizer, que pode produzir más coisas. Grazie, Franco. Perseguitato per 250 anni, la pena di morte per i cristiani. Ecco, e durante estes 250 anos, que foi denominada como uma religião má, foi também todos que eram cristãos eram perseguidos e ameaçados e perseguidos com a pena de morte. La pena di morte per i cristiani fu abolita solo nel 1873. E esta pena de morte que havia para quem fosse cristão esteve em vigor até 1873. Até aí, quem fosse cristão era perseguido e morto. Grazie, Franco. Allora, passiamo all'altra, che così facciamo veloce. Va benissimo. Qual è per sì o maior ostacolo hoje ao dialogo interreligioso? Bella domanda. Una bella domanda, sì. Perché non ce n'è solo uno, ce ne sono diversi di ostacoli. Io accennerò al principale, è avere le occasioni, costruire le occasioni di creare amicizia. Ci vuole tempo, pazienza, disponibilità ai ritmi dell'altro, ci vuole molta pazienza e perseveranza. E noi siamo un po' abituati a voler fare le cose alla svelta. Invece il dialogo esige molto tempo e molta pazienza. Ecco, allora magari prima di Maria traduco questa parte. Allora, para Franco, existem vários obstáculos hoje para o diálogo interreligioso, mas o principal que é necessário é construir uma ocasião para construir a amizade, que seja uma verdadeira amizade com o outro, que é diferente. É preciso ter atenção ao ritmo do outro, ter muita paciência, ter muita perseverança. O verdadeiro diálogo com o outro nunca pode ser feito com pressa, e nós temos muito essa tentação de ter pressa. Magari Maria vuole dire qualcosa su questa anche? Sì. Credo di poter dire che uno dei grandi ostacoli al dialogo è la mentalità relativistica molto diffusa attualmente, che una cosa vale l'altra. No? Quello non è dialogo. Il dialogo non è compromesso. Il dialogo invece richiede proprio, prima di tutto, la riappropriazione di una propria identità, che io dico sempre deve essere
chiara, dichiarata, serena, gioiosa. È solo a partire da questo elemento che è possibile costruire un dialogo con l'altro. Altrimenti non è dialogo. E questo lo sentono molto anche i nostri amici, i nostri amici buddisti, ma anche gli altri. Cioè quando dialogo viene considerato una specie di compromesso. No, tutt'altro. A me interessa quello che tu credi, che tu pratichi e viceversa. Allora lì parte tutto un dinamismo che porta veramente all'incontro, al dialogo. Termino con questo esempio che prima Padre Franco ha citato, Monsignor Rossano, veramente un grande profeta del dialogo. E lui diceva sempre, il dialogo tra le religioni non esiste. Esiste il dialogo tra persone che praticano religioni diverse. E questo credo sia molto importante a livello esistenziale, questo que deve toccarci. Então, a resposta aqui da nossa irmã Maria, sobre esta pergunta, qual é para si o maior obstáculo hoje ao diálogo interreligioso, a irmã Maria considera que o pior obstáculo é o relativismo, uma tentação de relativizar tudo. Hoje, na sociedade, há uma grande tendência para meter tudo sobre o mesmo prato, que tudo é igual, que uma coisa é igual à outra, que tudo está bem, e por isso respeitamos o que é diferente, porque tudo não faz diferença. Em vez, isto é o caminho errado. O diálogo é exigente, porque precisa de ser feito com muita calma, mas principalmente tem que ser um diálogo declarado, onde cada um assume aquilo que é e aquilo que acredita, pois uma coisa não é igual à outra. Então o diálogo tem que ser alegre, senão não chega a ser um diálogo, porque se o diálogo é só todos concordamos que tudo está bem e aceitamos, não aprofundamos o que é que verdadeiramente o outro é e está a comunicar, deixa de ser diálogo. Compromesso em italiano não é compromisso, como se diz como é que se diz em português? Compromisso é quando a gente está a dar alguma coisa, faz um favor a alguém, depois fica obrigado àquela pessoa. O diálogo interreligioso não pode ser submisso a outros interesses. Talvez consiga explicar assim. Não é tentar fazer amizade acima de tudo. Não pode haver, tem que ser desinteressado. É isto que eu queria dizer. Então o diálogo não pode ser com interesses escondidos, com outros objetivos. Tem que ser o diálogo por si mesmo. O diálogo não pode tentar minimizar as diferenças entre nós e os outros. Isso é aquilo que em italiano se diz compromesso. Não pode ser assim. Por exemplo, e o exemplo que já tinha dado o Padre Franco, quando falou do Monsignor Rossano, o Bispo Rossano, ele dizia, o diálogo entre religiões não existe. O que existe é diálogo entre as pessoas de várias religiões. C'era una piccola domanda per primo che diceva, quando ha parlato delle specie eucaristiche che usavano che usavano nei incontri, si riferiva al pane e al vino, certo? Cioè, ti riferisci alla celebrazione dell'Eucaristia che io facevo nel tempio buddista? Ecco. Certo, la celebravo la messa secondo il rito romano, ecco, osservando tutte le norme della liturgia. Certo, molto bene. Bene, então alguém tinha perguntado se as espécies eucarísticas, tínhamos falado antes o Padre Franco, se referia ao pão e ao vinho, certo? E o Padre Franco explica que quando celebrou a Eucaristia no templo budista, foi verdadeiramente a Eucaristia, usando o pão e o vinho, que depois, então, no corpo e sangue de Jesus se transforma. A outra pergunta, a integração é o segredo para o diálogo ou o diálogo é trampolim para a integração? Penso che le due cose sono diverse
ma vanno insieme. Quando ci parliamo dobbiamo parlare la stessa lingua, altrimenti non ci capiamo. Se parliamo anche non solo la lingua, ma il linguaggio comune, è più facile capirsi. Altrimenti ci sono difficoltà che nascono non tanto dalla diversità religiosa, ma dalla diversità culturale. Quindi occorre distinguere le due cose, ma tutte e due le cose sono necessarie. Então aqui o nosso Padre Franco, a pergunta: a integração é o segredo para o diálogo? O diálogo é o trampolim para a integração? Diz que as duas coisas são diferentes, mas estão unidas. Não só a língua é importante, que se use uma língua comum, por exemplo, o japonês, mas é importante usar uma linguagem comum. Porque as dificuldades no diálogo interreligioso não provêm tanto das diferenças religiosas que as pessoas têm no diálogo, mas vêm mais das diferenças culturais e do modo de pensar de cada um. Grazie, ma io non riesco a smettervi, devo fare anche le altre, va. Allora, tornare indietro un momento, certo, alla domanda sull'Eucaristia. Mm-hmm. Forse non ho capito bene, Mm-hmm. ma non so se chi ha fatto la domanda si riferiva alla comunione. No, era soltanto veramente una questione di capire a cosa si riferiva come specie eucaristiche, perché non tutti siamo religiosi qua, sono dei laici anche presenti con noi. Ecco. E quindi era proprio per specificare questo, penso sia ben risposto. Comunque traduco. Allora, sì, Padre Franco. Naturalmente non è possibile dare la comunione eucaristica ai non cristiani. Certo. O Padre Franco quis voltar àquela questão que eu tinha posto sobre as espécies eucarísticas referia ao pão e ao vinho. Ele quis reforçar que talvez, ele perguntou se talvez esta pergunta tinha a ver, se queríamos saber se a comunhão era para todos. Se calhar, pronto, mesmo que a pergunta não tenha a ver com isso, o Padre Franco quis explicar que então ele celebrava a Eucaristia com os outros, mas é claro que a comunhão não distribuía a todos, porque a comunhão é só distribuída a quem è cattolico e quem está devidamente preparato per isso. Bene, allora, facciamo l'ultima. Poi Padre Adelino magari mi tira le orecchie perché sto passando l'orario, però questa è buona anche, dai. Allora, l'ultimo dice, aqui o nosso último, vou agora à última pergunta, que diz: parabéns, Padre Franco, pela beleza e riqueza desta sua apresentação. Que maravilha ter a natureza tão presente quando hoje se vê tanta destruição da mesma. Estar presente na espiritualidade é maravilhoso, na minha opinião. Gostaria de perguntar, como fazer no contexto educativo, nas nossas escolas, onde cada vez há mais jovens com experiências diferentes de espiritualidade que trazem consigo religiões diferentes? È una problematica molto complessa. Dirò solo che alla scuola, che mi sembra troppo legata all'attività della mente in Europa, la scuola è troppo legata a quello che si pensa, alle idee, va aggiunta l'esperienza. Per esempio, l'esperienza della natura. Le gite scolastiche non devono essere solo un divertimento, un momento così di evasione dalla scuola, ma una scuola di contatto con la natura. I ragazzi, le ragazze vanno iniziati al contatto con la natura come parte dell'educazione scolastica. E qui c'è anche l'aspetto religioso, che la natura viene da Dio ed è quindi una via a Dio.
Per i giapponesi, per tutti i giapponesi, la natura ha una dimensione religiosa. Per questo noi abbiamo scelto il contatto con la natura come prima via per l'incontro com Dio. Então aqui diz o Padre Franco a esta pergunta que fizemos. Não é fácil responder, porque na escola seria tantos pontos para partilhar convosco neste momento. No entanto, gostava de dizer que a natureza seria um ponto fundamental para se trabalhar nas escolas. Nós aqui, neste centro, recebemos várias visitas escolares e é mesmo o caminho que nós escolhemos. Este primeiro caminho que escolhemos foi o contacto com a natureza, e nas escolas deviam desenvolver isto, que os alunos, que os jovens pudessem aprender, serem iniciados. O Padre Franco falou desta iniciação do contacto com a natureza, que fossem mesmo iniciados, que fossem habituados, que crescessem nesta apreciação, neste saborear a natureza. E este caminho foi escolhido aqui pelo centro e por nós, porque a natureza é um modo simples, direto, de chegar até Deus. A natureza vem de Deus. Aqui no Japão temos esta mentalidade, que estar em contacto com a natureza é vir ao encontro de Deus. Este contacto com a natureza é o primeiro caminho para nos levar até Deus. Sì, vorrei aggiungere questo, siccome il professore, il maestro, non so, che ha fatto questa domanda in ambito scolastico, appunto diceva come gestire in un certo senso queste diverse spiritualità. Ecco, io credo che proprio da un punto di vista educativo, un primo passo può essere quello di far prendere coscienza a ciascuno del perché, delle fonti delle proprie spiritualità. A volte non ce ne rendiamo conto, siamo nati in un certo contesto, siamo stati educati, ci portiamo dentro delle cose di cui non siamo veramente consapevoli. Ecco, quindi aiutare questa presa di coscienza, prima di tutto, a conoscerne le radici, le fonti, il perché, e poi condividerla, comunicarla. Ecco, credo che questo sia un primo passo fondamentale per poi accettarsi gli uni gli altri nella differenza e anche nelle reciproche ricchezze. Ok, então a irmã Maria acrescentou, então nesta pergunta que vem sobre a questão no âmbito educativo, então seria importante sobre este ponto de como fazer gestão, como lidar com as várias espiritualidades presentes, por exemplo, numa turma. O primeiro passo mais importante é tomar consciência e o porquê das fontes de cada espiritualidade. É estudar as fontes de cada espiritualidade, é conhecer as várias espiritualidades, mesmo para crescer nesta consciência, entender o porquê, de onde vêm estas espiritualidades, chegarmos às fontes. Mesmo para tomar consciência, cada pessoa possa tomar consciência da diversidade que existe de espiritualidades. Tendo tomado consciência, então depois é preciso, disse a irmã Maria, condividir, partilhar. É preciso comunicar estas espiritualidades. E a espiritualidade que começa a ser própria. E daí, então, é espontâneo, é natural que se dê o próximo passo, que é aceitar-se mutuamente e apreciar, seja a diferença, seja a riqueza nas várias espiritualidades. Então, eu gostaria apenas de dizer uma palavra, obrigado. Isto já seria suficiente. Credo che soltanto, vorrei soltanto dire grazie di cuore e per averci portato un po' di Giappone. E spero che ci possiamo ritrovare forse l'anno prossimo, sempre l'anno prossimo, forse ci ritroviamo in Giappone, spero.
perché vorrei andare in Giappone per visitare i due missionari della Buonova che abbiamo a Osaka, e quindi magari ci ritroveremo, forse anche a Shinmei-san. Grazie di cuore. Grazie mille, grazie mille. Allora, carissimo Franco e Maria, possiamo passare al momento della preghiera conclusiva. Então, agora, neste momento, o Padre Franco e a Irmã Maria vão dirigir minuto de oração ao modo juntamos-nos a eles. Grazie, Padre Franco. A breve oração que faremos agora, típica de Shinmei-san, é a invocação Immanuel Amém, que tem suas raízes bíblicas em Isaías e Mateus. É o nome de Jesus. Na sua modalidade, ritmo recitativo e uso de pequeno tambor, esta invocação é inspirada do Nembutsu, uma invocação muito popular do budismo de Terra Pura. Esta modalidade foi-nos sugerida pelo próprio Venerável Furukawa. A Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Immanuel, Amen. 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 Immanuel, Immanuel, Amen. 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 Immanuel, Amen.